Tem mistérios que atravessam décadas, atravessam continentes, e esse é um deles. Envolve um nome que o Brasil conhece muito bem e que, de repente, ressurge do jeito mais inesperado que se possa imaginar. Se prepara, porque a história de hoje é complexa. A pergunta que fica no ar e que é o centro de tudo isso é bem direta. Como é que pode o passaporte de uma vítima de assassinato desaparecida há 15 anos simplesmente aparecer do nada? É justamente essa questão que a gente vai tentar entender agora. Bom, tudo começa bem recentemente, no final de 2025. O cenário? Um apartamento alugado lá em Portugal. Uma descoberta que parecia uma coisa qualquer, mas que acabou se tornando a primeira peça de um quebra-cabeça que ninguém esperava ter que montar. Imagina a cena. Um homem, que não quis se identificar, tá lá, arrumando apartamento. E no meio das coisas, escondido, ele acha um passaporte brasileiro. Quando ele abre, o nome que tá ali é de arrepiar: Elisa Samúdio. Para qualquer brasileiro, esse nome é sinônimo de um dos crimes mais chocantes da história recente do país. E para entender o tamanho, o peso dessa descoberta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos relembrar a história trágica por trás desse nome: Elisa Samúdio. Então, quem foi a Elisa? Ela era uma modelo, teve um relacionamento com o goleiro Bruno Fernandes, que na época era super famoso. Os dois estavam no meio de uma briga judicial bem séria, porque ela queria provar que ele era o pai do filho dela. E aí, em junho de 2010, ela desapareceu, simplesmente sumiu. E o detalhe mais sombrio dessa história toda é que o corpo dela nunca foi achado. Pois é, mesmo sem encontrarem o corpo, a justiça chegou a uma conclusão. Anos antes desse passaporte reaparecer, o caso tinha sido, pelo menos na teoria, encerrado. E foi uma conclusão pesada, viu? Em março de 2013, o Bruno Fernandes foi condenado, e não foi por pouco não. Homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado e ocultação de cadáver. A pena total somou 22 anos e 3 meses de prisão. Olá, essa linha do tempo ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva. Em 2010, a Elisa desaparece com só 25 anos. 3 anos depois, em 2013, o Bruno é condenado pelo assassinato dela. Aí o tempo passa. Em 2023, ele consegue liberdade condicional. E então, em 2025, acontece o impensável. O passaporte dela aparece. Em Portugal. Então tá, vamos olhar mais de perto para essa peça central do mistério, o passaporte. O que esse documento, que ficou perdido por tanto tempo, pode realmente nos contar? Primeiro, um dado básico: a data de emissão. O passaporte foi feito em maio de 2006, ou seja, 4 anos antes de ela desaparecer. Mas o detalhe que realmente chama a atenção está nas páginas de carimbo. Tem só um único carimbo de entrada em Portugal com a data de maio de 2007. E é só isso. Nada mais. E é exatamente aqui que um simples documento vira um baita enigma. Porque falta uma coisa crucial: não existe carimbo de saída. Pelo que o passaporte diz, a Elisa entrou em Portugal e nunca mais saiu de lá. Claro que uma descoberta dessas colocou as autoridades em alerta. Então a pergunta é: o que acontece agora? O que está sendo feito com essa reviravolta totalmente inesperada? As autoridades já se manifestaram. O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa soltou uma nota oficial dizendo que já comunicou o Itamaraty, lá em Brasília, e que agora estão aguardando instruções sobre quais são os próximos passos com relação ao documento. É uma resposta bem formal que mostra a seriedade da coisa. Na prática, isso quer dizer o seguinte: o passaporte agora é uma evidência e está nas mãos de diplomatas brasileiros. O que vai acontecer com ele, e principalmente os segredos que ele pode ou não guardar, tudo isso é uma grande incerteza. A investigação, de certa forma, foi reaberta. E no fim, a gente fica com essa pergunta que não quer calar. Esse passaporte, ele é só uma relíquia esquecida? Um eco trágico de uma vida que foi interrompida de forma brutal? Ou seria ele a primeira pista, a chave para desvendar um último e terrível segredo? Por enquanto, a resposta continua na sombra.